Amigos, vitória do Sporting na Amoreira por 1-0. Vamos aqui tentar desconstruir um bocadinho o que foi o jogo do Sporting na Amoreira. Um Sporting que alinhou, a meu ver, com o melhor 11, tirando aqui de base por Diamante, talvez. Vai Anidis, não se pode ler o quê. De base, Inácio, Maxi, Morita, Morten, Trincão, Soares, Pote e Kenda. Já do lado do Estoril tivemos Robles na baliza. Deixem-me lá meter aqui os homens de amarelo, para que eu enganei-me. Tivemos Ferro, Boma, eles até jogaram. Este Boma parece-me aqui um jogador interessante. O lateral direito do Richard, se não estou em erro, do Estoril acabou por ser ilusionado, rasgou, infelizmente. Pá, é sempre uma lesão de merda. O Marques, o espanhol na frente, pá, sempre muito engolido. Patrick de Paula, o ex-jovem promessa brasileira que ia carregar o Brasil rumo ao Hexa, e Pedro Amaral um bocadinho ali, jogando aqui no corredor esquerdo. O Sporting desde cedo viu o que é que o adversário ia fazer, porque o Estoril no momento sem bola fazia isto. Isto era o Estoril no momento sem bola. Okay? Pedro Amaral fechava no corredor esquerdo, Batcher fechava aqui, Ferro ficava ao centro, Boma e Richard ficava aqui, Olgrave baixava, De Paul baixava, João Carvalho muitas vezes também tentava fazer esta linha, ficava Marques muito sozinho na frente e Guitane. Sporting sempre com Soares aqui entre linhas, Trincão, Kenda bem aberto, vai Anidis sempre a receber aqui, Morten, Morita, Pote, Maxi, Inácio e Debast. E uma coisa ficou bastante clara e óbvia neste jogo. Morita ainda está ainda está uma nota acima de Coxa. Em que sentido? Morita muitas vezes baixava, ele atrasava para vir receber aqui o jogo, o que permitia que Maxi se projetasse mais, um Pote bem mais dentro, criando aqui desequilíbrios. Depois, quem é que acompanhava Pote, ok? Quem queria acompanhar Pote. Tivemos muitas vezes Morita, não nesta zona, mas a aparecer muito bem aqui. Ou seja, nós tínhamos uma bola aqui em Gonçalo Inácio, tínhamos aqui, por exemplo, o ponta de lança, tínhamos aqui o João Carvalho a fechar mais dentro, tínhamos Guitana a tentar fechar mais dentro, os médios aqui a tentar fechar a zona de Trincão, a tentar fechar aqui. Só que depois tu tinhas isto, que era o Morita a cair nas costas deste médio, o Pote muitas vezes a fazer isto e o Morita a aparecer muito, muito bem aqui neste espaço e a bola entrar aqui com alguma dificuldade. O Morita teve alguns momentos de jogo em que o Morita parecia quase um 10 a receber aqui entre linhas, em que depois permitia que Soares e Pote estivessem muito bem aqui nestas zonas para poder serem enquadrados. Outra coisa a destacar, quando a bola estava no corredor contrário ao da bola, que lá está, novamente, a equipa do Estoril sempre a afunilar, né? Sempre a tentar condicionar, fazendo a tal linha de 5, depois 3 homens muito juntos no corredor central e um Guitana aqui mais híbrido, e muito bem aqui o quê? Quando o Debase subia com bola, nós tínhamos muito bem, quer Debase, quer Inácio, mas mais Debase, a conseguir fazer estes lançamentos, a quebrar linhas, a entrar a bola em Maxi, a entrar a bola, muitas vezes até procurarem Soares, a procurar Kenda. O Debase procurou muitas vezes o Kenda a fazer isto, apesar de ter sido ligeiramente comprido, porque o Sport tinha aqui uma grande facilidade em fazer o quê? O Sport estava com uma grande facilidade em conseguir encontrar, como é que quer dizer? Encontrar as costas dos médios dentro do bloco do Estoril. Fosse Debast, Vajani de esquerda, depois com movimentos interiores, fosse Debast ou Morta no passe a encontrar Trincão, a encontrar a ligação com Soares, a encontrar a ligação depois com Pote, um Inácio a encontrar Pote, uma bola a entrar em Morita, que depois, consequentemente, a bola entraria e fecharia aqui o espaço de Morita, porque vocês, como devem ter reparado, e volto a dizer, o Estoril organizava-se com uma linha de 5 atrás declarada, os dois médios ficavam à frente da linha de meio campo, João Carvalho vinha muito dentro, Guitano vinha muito dentro, e era quase isto, era um 5-4-1, que o Estoril tentava sempre condicionar, para onde fosse Trincão, por norma, ou Patrick de Paula ou Olgrove tentavam sempre seguir. Tínhamos o João Carvalho também muito preocupado com esse mesmo espaço, o Patrick de Paula e Olgrove a tentarem impedir que a bola entrasse em Pote. Tínhamos Guitano a tentar muitas vezes cair em Morita, porque Pote vinha muito dentro para a zona de Olgrove, então tinha que ser Guitana a saltar em Morita, depois Pote com as movimentações, Max sempre muito, muito agitador no meio campo. Há um lance claro na primeira parte em que nós temos isto. Pote vem receber dentro e recebe com bastante espaço, porque Maxi anda nesta zona anterior, obrigando Boma a ter que sair a Maxi, e Soares teve aqui alguma à vontade, depois aparece Trincão. O Sporting que teve uma primeira parte em que facilmente conseguia entrar aos 3 corredores, durante sobretudo 30-35 minutos o Sporting brincava e pautava na procura do melhor espaço. Fosse com os movimentos de Morita, recuando um bocadinho aqui para a zona para o lado esquerdo de Gonçalo Inácio, o que projetava Maxi, que depois poderia, consoante a liberdade de movimentos, vir mais dentro ou ter o Pote
né? Sempre no seu posicionamento mais interior, e o Maxi aqui mais aberto, e qualquer salvaguarda de uma perda de bola, havia Morita para estancar aqui o corredor esquerdo, e nós reparamos muitas vezes nisso, que quando a recuperação de bola, Morita, juntamente com Morten, estavam muito assertivos no que era a pressão e a recuperação imediata ao portador da bola. Isso aconteceu durante, sobretudo, 30 minutos. O Sporting chega ao golo num excelente passe de Morten, a tal questão do consoante o lado da bola, o Estoril a afunilar e muito, e a fechar, e depois Morten com bola descoberta, a fazer aqui uma grande bola que Maxi, lá está, a tal questão de se afundar a linha defensiva. Maxi procura este movimento, Pote muito bem ataca aqui a zona da pequena área, mas Soares fica com o cruzamento atrasado, e há um grande golo por parte aqui do homem do Sporting, do Soares. E o Sporting foi continuando a criar lances. Havia duas coisas interessantes. Maxi no corredor esquerdo era muito mais vertical no que era o ataque ao espaço e no que era a procura das diagonais nas costas da linha defensiva do Estoril, que estava sempre muito baixa. O Estoril jogou com um bloco claramente baixo, com as linhas muito juntas. A ideia era claramente condicionar o jogo, ou o corredor central e o jogo associativo do Sporting. E no corredor esquerdo era um jogo mais associativo, de que ainda receber mais no pé, matar mais o jogo dessa forma e procurar ligações com Trincão, procurar ligações com Soares para depois ir buscar na frente. Numa das jogadas em que isso realmente acontece, surge um lance em que Pote falha nesta zona aqui, o 2-0, ele assusta-se com o Soares, também faz este movimento e acabam por, digamos, se atrapalhar os dois. Há uma outra bola, lá está, a tal questão da capacidade que o Sporting tinha dos centrais com bola descoberta, porque o Estoril baixava muitas linhas. Havia momentos em que o Estoril estava assim, ok? Havia momentos em que o Estoril estava mais ou menos, isto era o Estoril, muitas vezes em campo, ok? Guitano muitas vezes vinha para aqui, isto era o Estoril muitas vezes afundado no seu último terço, muitas vezes, e de base faz uma excelente bola, uma banana lindíssima, à procura de Soares nas costas da linha defensiva. O que é que eu não gostei? O Sporting estava a conseguir criar com uma grande facilidade, não só a criar, como a quando o Estoril recuperar a bola, o Estoril rapidamente tentava sair, fosse um jogo mais direto, um jogo mais aberto, o Sporting rapidamente recuperava a bola. O que eu não gostei foi, nos últimos 10 minutos da primeira parte, alguma intranquilidade do Sporting por erros, um bocadinho usando uma expressão do ténis, erros não forçados. O Inácio esteve muito errático no passe, tentou sempre meter bolas entre linhas dentro do bloco do Estoril, que é uma das suas melhores características, mas muitas vezes havia essa mesma linha, mas ele tentava uma linha ainda mais arriscada e perdia a bola, e o Sporting foi permitindo algumas perdas de bola ainda na sua primeira fase de construção, com passos errados de Inácio, de Debas, que criaram e levantaram aqui algumas dificuldades para o Sporting e que permitiram que o Estoril, de certa forma, acreditasse que poderia ser possível fazer algo no jogo nesses mesmos momentos, e alguma procura de uma transição rápida. Num dos piores momentos do Sporting, nessa mesma questão, porque o Estoril, quando esticava a bola e o Sporting rapidamente a recuperava, o Sporting nunca tentava, através dos centrais, ter um alívio para fora, um alívio para a frente, para uma segunda bola. Não, o Sporting estava sempre a recuperar a bola de forma a ficar jogável e voltar a construir outra vez. E num destes precisos momentos de base tem um erro clamoroso, em que, se não estou em erro, Marques e Guitane se esbardalham os dois nesta zona do campo aqui, e Marques tenta aqui o ataque, grande mancha de Rui Silva, e aqui um grande pormenor técnico de Rui Silva. Porquê? Porque não só aguardou até ao último momento da tomada de ação do avançado, como só cai mesmo no último momento e levanta os seus braços e consegue defender com a pontinha dos dedos e faz aqui uma grande defesa. E o Sporting foi tendo algum jogo errático, algumas perdas de bolas que não faziam sentido, porque o Sporting, de certa forma, em alguns momentos até parecia que estava deslumbrado, porque o Estoril raramente saltava na pressão. Vocês raramente viam o Estoril a pressionar. Muitas vezes o Sporting fazia isto a belo prazer. A circulação de Base, Morten e Inácio. Outro ponto a destacar, com Morten e Morita em campo, isto é muito mais evidente, ok? Muito mais evidente o Morten a 6 e o Morita andando aqui a deambular pelos corredores e por zonas interiores do campo, ok? Aparecendo aqui, apareceu muito sobre o corredor esquerdo. Fosse aqui mais lateralizado, fosse aqui um bocadinho mais dentro. Isto era algo muito evidente no jogo. Indo para a segunda parte e pegando na forma como o Sporting termina a primeira. Não gostei da forma como o Sporting terminou a primeira parte. E vamos aqui dividir isto em algumas partes. Eu sei que o Sporting vai jogar quarta-feira em Nápoles, é só o campeão italiano, sair de lá com pontos era muito importante e muito bom. Mas o Sporting cedo, a cabeça cedo entrou em Nápoles, cedo entrou no estádio Diego Armando Maradona, em que o Sporting quis gerir muito o jogo na segunda parte. E volto a dizer, o Sporting, tirando um erro próprio do Sporting, que permitiu que o Estoril criasse a única grande ocasião de golo do jogo para os homens da Amoreira, que foi nesse erro de Debast, a segunda parte o Estoril não fez um remate à baliza do Rui Silva, em que o Rui Silva tivesse a fazer uma defesa dificílima ou quase difícil. O Sporting não permitiu nada. O Sporting a gerir o jogo na segunda parte foi uma equipa muito madura nessa componente de
saber o que estava a fazer em campo com bola, saber que o adversário, o Estoril, raramente pressionou alto, mesmo estando apenas a perder por 1-0, raramente bombeou bolas, nada, zero. O Sport esteve sempre muito seguro, mesmo em alguns momentos em que voltou-se a entrar nessa questão de bolas perdidas de forma muito errática, de forma muito infantil, com tomadas de decisões péssimas. O Sport rapidamente conseguia condicionar o Estoril, faltas cirúrgicas, e novamente o Estoril não conseguia fazer nada. E o Sport foi gerindo e deixando os minutos andarem. E eu consigo entender essa maturidade da equipa de gerir o jogo com bola e sem bola de uma forma muito madura, mas ao mesmo tempo não gosto. Isto porquê? Preferia uma entrada na segunda parte, como entramos na primeira, numa perspectiva de marcamos o 2-0, desculpem, resolvemos o jogo e gerimos. E o Sporting entrou muito numa questão de o Estoril vai ter que arriscar mais um bocado, nós vamos aqui fazer a nossa gestão. Não é o problema, não é o Sport estar a construir de forma lenta e devagar, indo aos 3 corredores, porque isso é uma forma de atrair o adversário na pressão. O Sporting estar a circular a bola por debaixo de Inácio, vai a Giannides, vem a Inácio, vem a Maxi, vem buscar jogo de forma lenta e quase óbvia. Não é, é a forma de convidar o Estoril a pressionar para depois sair por onde está exatamente o espaço. Só que o Sporting foi andando assim, e isto, bom, vocês podem ver isto pela estatística. Reparem na primeira parte, reparem na segunda parte. Uma clara diferença. O Sporting com muito mais bola, inclusive na segunda parte. O Sporting foi gerindo e foi gerindo e foi gerindo com bola, sempre de forma, ou seja, um ritmo sempre muito baixo. O Sporting nunca quis partir o jogo, o Sporting nunca permitiu que o jogo se partisse também, e foi gerindo e foi, não permitiu que o Estoril fizesse nada. O Estoril nunca teve perto de dizer assim: epá, podemos marcar um gol, vamos acreditar. Aqui a questão de não gostar disto é que um livre, um ou outro livro que o Estoril tenha, vamos imaginar que sai dali um charuto. O Estoril tem, se não estou em erro, 1 ou 2 cantos na segunda parte. Tem um canto na segunda parte. Vamos imaginar que há uma carambola e que dá gol. O Sport depois ia ter que ir atrás do prejuízo outra vez. Portanto, eu entendo a maturidade da equipa a gerir o jogo na segunda parte, mas acho que cedo se pensou no jogo em Nápoles e faz-me querer parecer que parte do 11 que jogou hoje, parte desse 11, ou quase todo este 11, vai estar a entrar em Nápoles no Diego Armando Maradona para defrontar o campeão italiano, pela forma como a equipa geriu o jogo na segunda parte. O baixar o ritmo, o não andar com grandes correrias, o não permitir que o jogo ficasse partido, e fomos andando nisto. Como eu disse, Morita saiu para entrar Coxo. Coxo já teve um posicionamento diferente em relação ao jogo com o Kairat, por exemplo, ou com o Moreirense. Já tivemos um Coxo mais à frente de Morten, que eu acho que é onde ele pode realmente ser útil. Eu acho que este Coxo tem algumas coisas interessantes, fazendo algo parecido ao Morita, onde ele pode realmente colocar em prática o seu jogo. Hoje não deu muito para evidenciar isso, mas já gostei de ver o Coxo uns metros mais à frente e teve ali um outro passo, um elemento de ligação, até uma progressão com bola e um posicionamento sem bola, recebendo depois à frente e tentando logo o passo primeiro para criar a tabela. Muito interessante, muita imagem de Morita. Já vi mais, já gostei mais um bocadinho, já não ter sido nada desorberante. Morita, enquanto esteve em campo, deu um recital no meio campo. Morten também já se aproxima um bocadinho mais das exibições que eu gosto de ver do Sporting. Para mim, o melhor em campo foi o Max Araújo. Não perdeu um duelo defensivo para Guitane. Muito assertivo na forma como atacava, super vertical, a dar uma grande largura, a forma como atacava o espaço, pondo constantemente em perigo a linha defensiva, a última linha defensiva do Estoril foi muito boa. Gostei, o Rui Silva, quando teve de ser chamado, respondeu e muito bem. Vai a Nives, mais um jogo seguro no corredor direito, muito bem nas transições defensivas, muito bem na transição defensiva, também raramente perdeu duelos, acrescentou sempre a subir. Há uma coisa nesta ligação que ainda vai a Nives que eu acho que está a falhar, que é o que ainda respeitar mais vezes o overlap de Vaianidis, que não tem acontecido tantas vezes a mover e não estou a conseguir muito entender bem porquê. Soares, além de um excelente gol de primeira, para mim também foi um dos melhores em campo pela forma como o Sporting ligava e muitas vezes Debasta de entrar direto em Soares ou Debasta Trincão e a ligação com Soares. Soares sempre a morder os calcanhares aos adversários, fartou-se de quase recuperar a bola. Ele vai marcar um gol a recuperar uma bola a um central, a um guarda-redes, é uma questão de tempo. Pela forma como ele pressiona, não gostei do jogo com o Pote, nem com bola, nem sem bola, sempre muito errático. A pressionar sem bola, sempre muito atrasado, apesar do Estoril nunca ter feito grande coisa, mas sempre muito atrasado. Quando vinha para zonas mais interiores, pecou sempre muito na tomada de decisão. O mesmo se aplica aqui um bocadinho ao Trigão, teve um bocadinho melhor na componente da pressão sem bola. Debaste, um bocado mais errático no passe, mas ele arrisca sempre muito nesta e tem muita qualidade no passe e arrisca sempre muito, mas mediu sempre um bocadinho mal aqui os passos. Uma coisa que eu não gostei aí tem a ver com a gestão do Rui Borges. A não saída de Pote mais cedo, para mim não tinha saído
Suárez para entrar Fotis, tinha sido Pote, entrava Fotis e ficava Suárez em campo. Suárez mais fixo ao corredor central, o tal elemento de ligação nas saídas, nos apoios e um Fotis nas diagonais. Não consigo perceber porque é que ele não insiste mais nisso. Insistiu em Famalicão, mas também durou muito pouco. Acho que pode ser um pormenor muito interessante a aproveitar-se nesse sentido. Tanto saiu o Vagianis e entrou o Fresneda também. Teve competente na componente defensiva, teve sempre bastante seguro no seu corredor, nada a dizer. Como disse, saiu o Suárez para entrar Fotis. Para mim, não tinha sido feita essa substituição. Tinha sim entrado Fotis para a esquerda e Suárez mantinha-se ao centro, porque o Estoril, mesmo que não tivesse a permitir grande coisa, o Sporting, se conseguisse sair para o corredor central, Fotis é muito forte nas diagonais, um bocadinho à margem de Diócaras, volto a dizer. Podem bater em mim no final da época. E teria sido interessante de ver, portanto, não gostei dessa alteração. Eu acho que Geni poderia ter entrado também um bocadinho mais cedo para o lugar de Kenda. Kenda, há uma coisa que eu não gosto no Kenda, que é quando o Kenda recebe com espaço e não acelera logo o jogo, mastiga, o que permite que a linha defensiva volte a recuperar posicionamentos. Também não gosto disso. E Alan Santos provou novamente que poderia e deveria ter entrado bem mais cedo do que o que entrou no jogo. Só entrou aos 84 minutos para um pote já todo arrebentado e demonstrou que se calhar se entrasse mais cedo tinha feito estragos no jogo. Portanto, uma vitória competente. Acho que foi uma vitória de serviços mínimos. Acho que se pensou demasiado cedo no jogo com o Nápoles, o que não pode ser propriamente mau, mas pode ser mau quando só está-se a tentar gerir uns zeros. E isto até de forma faz lembrar o Sporting do primeiro ano de Ruben Amorim, aquela equipa cínica quando está a ganhar, quando está em vantagem. Venceu-se, que era o objetivo. Continuamos com vitórias no campeonato, continuamos na busca do nosso objetivo. Agora é pensar no Nápoles. Acredito que este ritmo muito baixo, como eu disse, na segunda parte, tenha muito a ver com um jogo em Nápoles. Se não digo com este 11, é tirar o Debas, meter o Diomande e não deve falhar muito disto. Portanto, amigos, estamos conversados. Já sabem, vou estar na plataforma habitual também a dar os meus 5 cêntimos sobre este jogo de uma forma mais pormenorizada ainda. Acho que nestes 17 minutos que estamos aqui de vídeo, toquei nos pontos fundamentais do jogo, positivos, negativos, individuais e coletivos. E sobretudo destaco a questão de ter-se demasiado cedo pensado em Nápoles, que muitas vezes neste tipo de jogos, apesar de estarem muito... os jogos estão controlados, não estão dominados. Pode às vezes, numa carambola, termos um dissabor. Mas ganhamos, é o que interessa, algo a melhorar no futuro.